Bom, antes de falarmos sobre locação por temporada, eu queria fazer um depoimento aqui sobre o que nós vimos agora aqui, assistimos do Oséias. O Oséias é um amigo de muitos anos, até porque ele foi diretor do meu sindicato. Então, nós convivemos juntos por 4 ou 5 anos, né, no movimento sindical como representante comercial. E ele saiu da representação comercial, não deixou de ser representante, ele ainda é representante de algumas marcas, mas ele foi dirigente do meu sindicato. Então, ele tem um espírito do associativismo. Isso é muito importante quando você olha uma empresa, olha um gestor e entende. E ele entende a importância de vocês estarem juntos. Então, fica aqui só o meu depoimento apoiando aqui o meu amigo Oséias, que é realmente um grande empresário e um desbravador. Veja, em agosto do ano passado, mais precisamente no dia 8 de agosto, nós chamamos uma reunião na Federação do Comércio, onde o Paulo estava presente, o Jonel, Canê, o Luciano. Tá? Chamamos essa reunião, trouxemos especialistas do Rio, de São Paulo, o Alexandre Sampaio, da Confederação Nacional, o vice-governador estava conosco, o presidente em exercício da FEComércio, Ari Bittencourt, e fizemos uma reunião muito interessante para discutir locação por temporada, porque nós entendíamos que realmente o caminho era, ou discutimos, né? Eu costumo dizer, até comentei há pouco na mesa, quando você é convidado para sentar à mesa, se você não sentar, você vai ser servido como prato principal. Então, ou nós sentamos para discutir, ou seremos devorados. Não existe outra opção. São só estas duas. E quando eu digo discutir, aquilo que vem sendo feito, aquilo que nós temos como perspectiva, Curitiba tinha que assumir esse protagonismo. E é necessário que Curitiba assuma. Por quê? Porque Curitiba tem um histórico. A vereadora sabe muito bem, todos vocês também conhecem a história de Curitiba como protagonista no desenvolvimento da sociedade, cidades, planejamento, cuidados com os seus cidadãos. E isso se tornará um repórter colo. Se Curitiba regulamentar, seja como for, outros municípios estão de olho esperando que isso aconteça. Porque quando São Paulo faz, Salvador faz, Rio de Janeiro, Ponta Grossa fez também ano passado, né, e outras cidades menores, isso não repercute tanto quanto repercute quando é feito aqui. Curitiba tem protagonismo. Curitiba dissemina cultura. Cultura de gestão, cultura de qualidade. Então é importante nós estarmos nesse momento discutindo. Não vou me alongar muito, mas o que é interessante e o que é importante? Primeiro, não são atividades excludentes. Tanto a alocação por temporada, e alguns tratam só como Airbnb, não, a alocação por temporada é muito mais amplo do que só o Airbnb. A Airbnb é uma empresa que faz a gestão de uma plataforma. Nós temos que estar atentos para todos os sistemas, inclusive os individuais. Nada diferente do que já acontecia na nossa infância, locação por temporada nas casas do litoral. Quer dizer, nós íamos lá, alocávamos por temporada e ficávamos uma semana, 10 dias, 20 dias, e voltávamos para a nossa cidade de origem. Né? Quer dizer, era exatamente isso que acontecia. E essa cultura veio para a área urbana das nossas cidades. Nós temos que tomar alguns cuidados. Naquela reunião que tivemos na Federação do Comércio, talvez o principal ponto que foi levantado foi a questão da segurança. Porque recém tinha acontecido, e aí para refrescar a memória de vocês, um incidente na rua Brigadeiro Franco, próximo à esquina da Vicente Machado. Um rapaz e uma moça tinham alocado um imóvel por temporada. Ele acabou dando um tiro na moça, suicidou-se, acabou, e os dois estavam lá num apartamento, locação por temporada, né? Quer dizer, consumo de drogas. Esses assuntos, eles são prementes. Temos que discutir. Na alocação por temporada, o olhar tem que ser muito crítico. E quem sabe trazer, e aí o doutor vai dizer se é possível ou não, a responsabilização também de quem loca.
ou da plataforma. Tá? Não é uma questão de querer intimidar aqueles que fazem a locação, mas eles entenderem que eles têm responsabilidade com a sociedade. O cidadão entra armado, o cidadão entra com drogas, você tem famílias usando o mesmo imóvel, tá? E aí como fica a situação? Então, a segurança é o ponto-chave para nós trabalharmos esse tema. É um ponto que eu diria que é um ponto que tem que ser um ponto de convergência. A grande plataforma, essa Airbnb, ela tem estado em Curitiba, tem sido recebida pelos gestores públicos, municipais, também pela Câmara de Vereadores. Eu já estive em reunião com eles, com o Tico Kuzma, o presidente tem colaborado muito na discussão desse tema, já teve mais de uma reunião com o pessoal das plataformas, e o Tico é uma pessoa bastante comprometida também, assim como a Rafaela e como todo o trade, né, sobre esse tema. E algo que nos incomoda é a questão da segurança. Lógico, a plataforma vem tentando nos seduzir, e eu acho que é parte do trabalho deles. Eles fazem um lobby muito bem feito. Talvez o nosso lobby não seja tão forte, mas aí com o Luciano a gente vai tentar mudar essa realidade, né? Fazer esse lobby e fazer com que esse lobby realmente tenha a sua força e sua firmeza, mostrar o quanto isso representa em termos econômicos. A questão de número que nos foi passado alguns dias atrás é sobre o ganho de segurança, até uma experiência bem interessante da Graciosa, que faz transporte de ônibus para o litoral, uma troca de informações com a Secretaria de Segurança, né, que o cidadão comprava passagem para descer para o litoral, a Secretaria de Segurança estava lá na rodoviária já o aguardando, dizendo, olha, o seu ônibus não é esse, o seu ônibus é esse amarelo, né? E já levava o cidadão em outra direção. Dessa mesma forma, a alocação por temporada tem que trabalhar, passando informações, alimentando informações aos sistemas de segurança, aos sistemas de dados, tá? Para evitar, até para dizer para o cidadão, olha, desculpe, o seu Airbnb hoje não vai ser esse aqui, vai ser aquele lá. Vamos levar o senhor daqui para um outro local. Por quê? Porque nós temos que estar atentos. Nós temos família, nós temos crianças, Curitiba é uma cidade rica, é uma cidade que está crescendo de forma acelerada, o turismo é algo que é encantador. E uma experiência que eu tive recentemente, estive na NRF em Nova York, e mesmo na área do varejo, qual foi o principal tema da NRF esse ano? O novo luxo é o humano. Qual é a relação humana que você tem na locação por temporada? Zero. O novo luxo é o humano. É a relação humana. O varejo está vindo para esse relacionamento. Se o varejo está vindo para esse relacionamento, nós temos que trabalhar também esse relacionamento. O novo luxo são as relações humanas. Esse é o ponto. Para atrair mais, para termos mais qualidade, mas também para controlar. Tivemos ao longo desses últimos 9 meses 6 ou 7 reuniões sobre o tema, sempre discutindo regulamentação. Há uma dificuldade muito grande de regulamentar. A gestão pública não quer ver dificuldade, normal, porque realmente tem dificuldade para regulamentar. Mas nós falávamos anteriormente sobre um outro ponto, que é o ponto do uso indevido do segmento imobiliário. O cidadão acaba comprando um imóvel na faixa dos imóveis sociais, seja Minha Casa Minha Vida, ou agora Curitiba está trazendo os imóveis de habitação social para o centro da cidade. Esses imóveis não podem ser usados em locação por temporada. Você tem subsídio na compra, você tem subsídios no pagamento. Eu não sei se vocês sabem como funciona, mas em Curitiba, no empreendimento imobiliário de habitação social, Minha Casa Minha Vida, o governo do estado paga 20%. Deposita 20% na conta do construtor quando o construtor está vendendo o imóvel.
Quer dizer, isso é um subsídio incalculável. O município de Curitiba paga 10. Então, 20 mais 10 são 30. O cidadão compra um imóvel desses e vem fazer locação por temporada e concorrer com o segmento hoteleiro. Esse é o primeiro ponto. Fiscalizar, sentar com órgãos de controle e ter isso muito bem mapeado. E a gente vai fechando o cerco, mas o diálogo tem que estar sempre aberto. É dialogar, dialogar, dialogar e dialogar. Não sei se me alonguei, mas eu acho que eu avancei, né? Eu já quis ir no tema.